querido telespectador. É assim como nós entramos no ar, programa Convívio Religioso. Hoje vamos falar sobre a renúncia de um homem enquanto ele vive. Eu com esses dois convidados aqui, cristãos de diferentes igrejas, que vamos entender o que é a renúncia e outras questões que estaremos levantando dentro do tempo que temos. Quero agradecer pela presença dos meus convidados e sintam-se à vontade e obrigado por terem aceito o nosso convite. Começaria pelo evangelista Inácio. Boa tarde. Boa tarde, mestre, e boa tarde a todos que estão nesta presente ao primeiro programa. Obrigado uma vez mais, porque é a segunda vez que participar do programa. Pela pessoas que está a trazer nesse caso um impacto positivo por parte da religião. Muito obrigado. É aqui muitas pessoas sabem. É verdade. Nós é que agradecemos pela presença do evangelista Inácio uma vez que deixou os seus trabalhos e está aqui conosco. Obrigado, pastor, por também ter aceito o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, ministro. Muito obrigado, nós estamos gratos. Digo nós, que é com a minha produção. Exatamente. E não sei, os trabalhos como é que vão. Graças a Deus. Agradecemos também pela segunda vez que está no nosso programa Convívio Religioso. Então, vamos para o que nos interessa. Falar da renúncia. Renúncia, penso eu que é um assunto que muitos de nós estamos a falar com os nossos queridos telespectadores, eles podem não entender. Então, nós estamos aqui para fazermos entender aos nossos queridos telespectadores o que é que se trata mesmo da renúncia. Vou começar pelo evangelista Inácio. O que é a renúncia? Gostaria que explicasse isso, seja da definição etimológica, bíblica, e de maneira muito fácil, ou seja, definição bíblica de maneira muito fácil, se possível colocar os exemplos ou citar uma passagem bíblica que dá conta sobre a renúncia. Uma vez mais, obrigado pelo convite. Naturalmente, falar desse tema, a renúncia, parece ser um tema simples, mas é difícil. Exatamente. Exatamente quando se fala de renúncia, a renúncia é um processo de restauração para uma mudança. Isto é, se o homem vive no pecado e pretende chegar a Deus, a primeira coisa que deve fazer antes de chegar a Deus é renunciar aos seus pecados. Daí passará um processo de restauração e já começar a viver uma nova vida. É óbvio que depois da renúncia poderá ter alguns impactos, mas a renúncia pode trazer impactos positivos ou negativos para a pessoa. Quero lembrar uma vez mais aos nossos queridos telespectadores que o evangelista Inácio, no programa passado estamos aqui a falar sobre o pecado. E hoje o tema me parece não fugir exatamente do pecado, mas em termos do conteúdo em si, a diferença. Então é preciso que o querido telespectador não saia, preste muita atenção de maneira que saiba como é que você pode fazer uma renúncia, pode fazer a renúncia de modo que você também tenha a graça de entrar no reino dos céus, porque eu penso que sem esse fator é impossível que você venha se encontrar com Deus. Não te esqueça de subscrever-se no nosso canal MTVMZ, acessando a partir do YouTube, Facebook e Instagram. Voltamos. Pastor Maia, o que é renúncia? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, nós é que agradecemos. Renúncia. Tem várias formas de renúncia. Exatamente. Existe renúncia por a pessoa ser chamada por Deus como Saúl com Jesus. Exato. E existe renúncia à própria pessoa se ela reconhecemos um pecado e de repente vai deixar de beber, vai se converter na igreja, já se renunciou antes de ser evangelizado. Exatamente. Então, numa renúncia existem algumas formas de observamento. A pessoa pode se renunciar, calhar mal. Ok. Porque
tem muitas pessoas que se renunciam, que quando se renuncia, vai na igreja, se converte na igreja, mais tarde volta atrás. Ok. E existem pessoas que se renunciam e continuam a caminhar. Obrigado, pastor. Por que as pessoas se renunciam, voltam para trás? E como é que acontece esse processo? Sabendo que eles já se renunciam. Sim. A pessoa, quando se renunciar, vai se renunciar, vai se converter numa congregação, numa igreja. E se a igreja não tem palavra de Deus, a pessoa pode voltar atrás. Exato. É normal. Eu sou uma pessoa, eu sou prestigiador. Exato. Vou converter numa igreja. Quando eu estava convertendo numa igreja, um dia ouvi, ou na cruzada, ou nas televisões, pregação, eu me arrependi, vou me converter na igreja. Ao chegar na igreja, em vez de ouvir palavra, vou ouvir palavras de insulto, de crítica. Então, eu já me renunciava, vou continuar com o meu processo. Então, existe uma renúncia, que a pessoa, quando se renunciar significa se arrepender dos seus pecados. Exatamente. Renúncia o segundo ponto é abandonar aquilo que a pessoa fazia, deixar. E se a pessoa usava uma roupa suja, tirar aquela roupa. Renunciar significa tirar o pecado do corpo da pessoa. Exatamente. Seguir a Cristo. Muito obrigado, pastor. Evangelista Inácio? É assim, não quero sustentar aqui o ponto que falou o pastor, não quero discordar, mas se acrescentar um pouco. Exato. Naturalmente, quando falamos da renúncia, eu disse que existem impactos positivos e negativos. Exato. Então, o pastor aqui acabou de falar de que, naturalmente, a pessoa pode se renunciar, mas chegar numa certa igreja, não ouvir aquilo que é a palavra e voltar para trás. Exato. O que acontece? Se nós formos a olhar por parte das pessoas que já renunciaram à sua fé, são pessoas que estão nas congregações que ouvem a verdadeira palavra de Deus. Ora, vejamos, Ananias e Safira, vai me dizer que eram pessoas que não ouviam o que é a palavra de Deus, sabiam e tinham a certeza do Espírito Santo que fala. Então, e não só, tivemos aqui o homem de Judas Iscariotes, por exemplo, ele esteve frente a frente com o seu mestre, o Senhor Jesus Cristo, ouviu da palavra de Deus. Então, o que acontece? Quando você se renuncia e está numa determinada igreja e volta para trás, a pessoa não tinha se renunciado. Mas se a pessoa sentiu remorso e queria, quer entrar no céu, mas existe pecado que ele não quer deixar. A título de exemplo foi o jovem rico, que foi se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. O jovem rico. Pois é, disse que o que eu posso fazer para eu herdar o reino de Deus? O Senhor Jesus Cristo disse que não roubarás, não matarás, não adulterarás. Ele disse que desde a minha infância eu pratiquei essas coisas. Exatamente. E o Senhor Jesus Cristo disse: vai vender a sua riqueza e distribua as pobres. Vem e siga-me. Ele praticamente negou esse ato. É óbvio que trata-se de uma questão figurativa, mas o que acontece? A pessoa que está na igreja, homem, o verdadeiro cristão, quando pega aquilo que é a lei de Deus e não deixa para trás, porque sabe que aqui as consequências são essas. Como diz naturalmente a Bíblia, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, é praticamente isso. Não vai dizer que as pessoas... Isso pode contribuir. Você ouve a palavra de Deus, por exemplo, vai na igreja, acaba Y e começa a ouvir a EPA, tu aí, veja nesse domingo da água, vai te abençoar. Quer dizer, a pessoa ouve que a salvação é de graça, mas se eu ter o dom, como a Bíblia diz, porque a salvação é um dom que Deus deu à humanidade. Então, se a pessoa tem um dom e quer chegar exatamente a Deus, sabe que esse lugar, para mim, não é um bom lugar. Eu, para sempre, para a igreja, como Deus estive a professar, que naturalmente era um professor. Exato. E o que acontecia? Alguém não veio me evangelizar. Não veio me evangelizar, eu disse que não, eu quero visitar as duas igrejas. A primeira igreja que eu estava a ver, que era uma boa igreja à minha vista, era a igreja União Batista. Exato. Eu disse, vou lá participar dos cultos e depois vou saltar para a igreja evangélica Assembleia de Deus. Qual? A Alfa e Ômega, a Internacional, eu não sabia. E outras evangélicas. Então eu me interagi com a minha colega na altura, quando eu estava frequentando na classe,
disse onde é que está a sua igreja. Me localizou na Cavalaria, então eu disse que eu lá chegar. Cheguei lá de fato, presenciei o culto, e para quem quer se arrepender eu não pensei. Mas depois dali eu comecei a frequentar a igreja e já tinha, quer dizer, feito alguns pecados, mas já tinha me renunciado do pecado. Okay. Mais tarde eu voltei para trás. Só quando eu voltei para trás, eu refleti que na verdade o mundo vai acabar. Okay. Não basta só. Eu voltei de novo para a igreja e até hoje estou lá. Então, não é só questão de a pessoa não ver, isso pode contribuir, mas é exatamente isso. Mas esta há uma particularidade que é muito importante e frisamos aqui quando o pastor Magaia disse que em algum momento contribui, e o evangelista também frisou, contribuir com o mau comportamento, se calhar, ou a forma como a palavra de Deus é pregada, não é? Numa determinada igreja. E isto pode levar a voltar para trás. O caso que levou o evangelista Inácio a sair voltar da União Batista foi por um mau comportamento, a palavra não era eficaz. Como é que foi isso? E naturalmente eu não fiz essa visita à igreja União Batista. Exato. Desde que eu saí da igreja onde eu estava professor, exato. E naturalmente estou a falar, mas aqui para aqui não denegrir a imagem da igreja. Claro. É uma igreja mais conhecida. O que está acontecendo? Eu tinha feito que vou primeiro, porque como eu tive essa oportunidade e eu vi alguma coisa diferente com aquela menina, exato, e eu pedi para participar do culto, no sentido de que eu, depois de voltar a casa, outro domingo ir lá, já na União Batista, então sentar e começar a balançar. Só que quando cheguei lá, Deus operou milagres, o Espírito Santo estava lá, dizendo que o pecado, mentir não, quero entrar no céu, deixa de fazer aquilo, e tudo aquilo me afetava. Então, quando diz quem quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador da sua vida, eu até comecei a pensar, porque o professor que estava lá pregando, o ancião, era um professor da escola e sempre discutíamos na turma. Então eu disse que não, aqui não vou me converter só por causa dele. Exato. Conheço a minha vida e eu porque me dá aulas. Okay. Então dali eu disse, não, aquele que levantaram o bem, que não levantaram o braço, passa para frente. Okay. Então o Espírito Santo começou a dizer que não. Você não olha, a pessoa vai para frente, eu fui para frente. Okay. Então agora quando nós vamos de, quer dizer que regressar ou voltar para trás, sabe que todo cristão tem o quê? Tem tentações. Exato. Deus permite ser tentado, mas para você não. E eu vou lutar no sentido que porque eu sei que se eu voltar para trás vai ser difícil. Exatamente. Pastor, alguma coisa tem para ainda sustentar o que estava a dizer o evangelista? De facto, esse tema renunciar, Galatas 4, versículo 17. Exato. Aquele depois que sabe o bem, não faz cometer pecado. Ok. Hebreus 10, 26 e 27. Deliberadamente, depois de conhecer a verdade, okay, e continuar a cometer o pecado, não deixa mais sacrifício de ser perdoado. Exatamente. Será lançado no inferno. Ok. Por que eu estou a dizer esses versículos? Renunciar, a pessoa pode renunciar, mas através de outra pessoa está a congregar, através dos seus pastores, porque quem conhece a missão de um crente é pastor. E o pastor vai descobrir a sua missão, que este jovem vai caminhar. É normal ele ter um nível superior mais do que o chamado dele, é um chamado elevado mais do que o pastor deveria ter. Começar a te humilhar. Querer fazer isto, você vai te limitar. Querer fazer isto, você vai te limitar. Enquanto você já se renunciar, se você não ser forte, se não mudar de denominação, vai cair. Então, a renúncia depende da pessoa, a sua fé. Então, o que falou o amado é o mesmo ponto. Muito obrigado. Não saia daí, querido telespectador, vamos observar um brevíssimo intervalo e voltamos. Alegria em sua casa. Mas como é que você me encosta aqui? Casa, felicidade para sua família. Barras, atenção que o Barras vem da zona
de casa, meus irmãos falam de barra por causa da roupa que eu usava em riscas. Então saiu barras. Entretenimento no seu dia a dia. Online não falha nada. Dia a dia. Notícias verdadeiras. Numa altura em que o número de acidentes rodoviários tinha-se registrado cada vez mais na província de Nampula e os sequestros de empresários em todo o ponto do país. Estamos a falar que a partir de Nampula, aqui no bairro de Namutequiliwa, muito mais. Às vezes, eu acredito que eles vêm aqui, levam os ferros, fazem com que eles vendem os ferros, talvez compram algumas coisas, cigarros e drogas, talvez por aí. Eu não tenho a certeza. Muito boa tarde, voltamos. Há uma questão muito importante, há uma passagem bíblica que diz assim, Jesus disse assim, se você quer vir após mim, renuncie-se, ou seja, se quer vir após mim, tome a sua cruz, siga-me. Não é? Aquilo é um processo de renúncia, pois não? Afirmativo. Exato. É assim. É um processo de renúncia assim. E ali há questões que muitos pastores, evangelistas, até anciãos, que cometem erro. Exato. Porque a Bíblia diz que siga. Ok? Siga. Jesus Cristo não estava a opinar. Uma coisa é seguir. É uma opção. Okay. Agora siga-me é uma ordem. É uma ordem, exato. Então o que acontece? O Senhor Jesus Cristo, quando veio aqui, exatamente traz as pessoas, mostra às pessoas que o caminho é este. Okay. Agora, se você quer vir após mim, deixe os seus pecados e siga-me. Agora, e nesse ponto, antes mesmo, o que é que acontece? Mesmo esta hora de acontecer, e o homem não querer, e sempre dizer que não vou viver minha vida e tudo mais. Mas no dia que o homem verdadeiramente se arrepender, pode vir chegar a Deus e Deus lhe vai lançar fora. Agora, existe, por exemplo, uma passagem que falou aqui o pastor, disse que se alguém faz uma renúncia e volta para trás, não resta mais sacrifício. É Bíblia. Quer dizer que a pessoa crucifica novamente o Senhor Jesus Cristo. Mas o que acontece? Não significa que a pessoa basta voltar para trás e já é tudo. Já é tudo no sentido de para mesmo não voltar, Deus não vai me perdoar. Deus sempre dá chance. Deus sempre, mas quando gastou, se arrependeu de que não pretende voltar ao Pai. Exato. E voltou e foi recebido. Aliás, as 7 igrejas da Ásia Menor, a única igreja que estava em boas condições era a igreja da Filadélfia. Exato. Mas Deus o que ele dizia? Conheça as suas obras. Claro. Arrependa-te. Arrependa-te. Caso não, vou tirar o castiçalho que está dentro de vós. Então, quer dizer o quê? Deus sempre está a oportunidade. Então, Deus dá essa oportunidade. Então, cabe ao homem, se quer viver impiamente, até morrer e ser lançado no inferno, ou mesmo acatar essa oportunidade. Porque o que acontece? Por causa dessa passagem bíblica, o que acontece? Muitas pessoas, muitos cristãos, mesmo quando se desviaram para trás, quando voltavam para trás, o que acontece? Até os irmãos vêm com Bíblias, começam ainda a fazer sermão para ele. Você brincou mal, Deus nunca vai te perdoar. Porque a pessoa já começa a julgar. É uma questão que eu presenciei e estou a presenciar. Exatamente. Então é uma questão que isso tem acontecido com os irmãos dentro de uma determinada igreja. Dentro de uma determinada igreja. Mesmo, imagina, eu vou decidir de me desviar. Quando eu me desviar, o que acontece? Vou me encontrar com o evangelista, por exemplo, o Ernesto, e eu, em vez de me encorajar para a volta para Jesus, o que a pessoa faz? Abre a Bíblia, uma passagem bíblica, os tais nem dar mal, não saudar, mas, e a pessoa fica como? Fica ainda num estado de moribundo, e nem para voltar à igreja, Deus nunca vai me perdoar, por isso que vai cometendo
os pecados mais graves, enquanto que para Deus, mesmo vindo de uma outra igreja evangelizar, não, eu estava naquela igreja, eu cometi muitos pecados, não sei o que mais. Por quê? Porque a pessoa confia naquilo que está escrito na Bíblia. E a Bíblia, é claro que a passagem é a única palavra de Deus, mas essa palavra de Deus precisa ser interpretada pelo Espírito Santo. Porque quem lê pela carne compreenderá. E quem lê pelo Espírito compreenderá. A razão pela qual é que acontece? Hoje em dia, por causa de baixa espiritualidade que temos dentro da igreja. E não vai me dizer, eu posso dar provas e dizer que vamos na igreja X ou na congregação X. Você participar comigo durante um ano sem ouvir o pastor pregar o livro de Apocalipse. Não prega por quê? Porque não é espiritual. Você não vai dizer aquilo exatamente a marca da besta, o que é marca da besta. Não vai dizer aquilo que é a mulher sentada sobre o mar. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro poético e figurativo. Exato. É um livro poético e figurativo. Está lá metáforas e verbos. Quer dizer, nós precisamos ainda ter aquela espiritualidade no sentido de levar coisa por coisa. No sentido de podermos entender. Entender. Por exemplo, existe quer dizer, eu acompanhei um discurso de alguém dizendo, por exemplo, o livro de o julgamento final, o juízo final. Disse que todo mundo será participando no dia do julgamento final. Isso não constitui verdade. Não constitui a verdade porque está lá no livro de Apocalipse 11 a 15 que todo mundo, pequenos e grandes, vão comparecer diante do trono de Deus. Então, o que vai comparecer diante do trono de Deus? Para quê? Para julgar. E a Bíblia diz que estava lá o livro da condenação e estava lá o livro da vida. E quer dizer que aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no inferno. Agora, aí a pessoa diz que os cristãos salvos e não salvos vão participar. Não. O primeiro julgamento dos cristãos vai acontecer depois do arrebatamento. Enquanto a igreja está sendo atribulada, está a passar pela grande tribulação, está a acontecer o coroamento no céu. Chama-se boda de cordeiro. E aí, já no dia do julgamento final, aqueles todos salvos será também juiz. Conforme está lá escrito em Amós. Aquele que permanecer até ao fim também será juiz. Será comparado, quer dizer, vai estar no outro trono, juntos vamos julgar as nações. Então, não vai dizer que aquilo que acontece. Esse livro, o livro da vida, que está lá no dia dos ímpios, após a grande tribulação, é para o quê? Deus é justo. Vai se abrir, que não é uma questão de que não foi injustiçado, não sei o que mais, dizer que está aí. Mas a minha palavra está aí. Mas esse livro foi o livro de onde foram registrados os vossos pecados. Para em questões de, porque esse livro é questões de. Porque ainda a pessoa diz, não, eu santificava-me, não sei o que tudo mais, mas o que eu santificava-me. Tá, vamos abrir esse livro, você encontrava mentira, você abandonou a Constituição, não sei o que, você disse que estava mentindo para se defender, está aqui, mentira é um pecado. Quer dizer que esse livro, pelo que me parece que está explicado para o evangelista Inácio, será que deu uma imagem, algo para ver com seus próprios olhos? Há um livro que vai acontecer nesse livro. O livro estará ali os livros da condenação e da vida. O que é que vai acontecer? Esse livro da condenação, da condenação, ou seja, da vida, está lá bem patente. Não digo os cristãos que vão passar, ou seja, os cristãos também serão julgados no mesmo dia. Não. É questão do quê? Demonstração, prova. Como a questão de você querer reclamar. Não ir longe, porque foi injustiçado. A Bíblia diz que naquele dia virão, Senhor, então não me preguei, então não expulsou o demônio, não sei o que mais. Como é que Deus vai atender? Será que vai falar, filho, você ouvia falar? Não. Será o próprio livro da vida que vai dizer tudo. Sim. A razão pela qual que hoje em dia, que quando estamos a tratar de assuntos, quando se trata da Bíblia, não podemos olhar para a Bíblia, porque você comeu, saciou e depois vai ler ali, e depois vai começar a dizer, como alguns pastores dizem, não, beber não é pecado, diz que não é insulto. Porque a pessoa não conhece o que a Bíblia diz. Isso é falta de renúncia. Uma verdadeira renúncia, digamos. Outra coisa, não é falta de renúncia. Você pode fazer a sua igreja, no sentido de melhorar mais crente e trazer mais dinheiro para você comer. Já não é.
Por causa disso, você não pode dizer que beber é pecado, senão ele vai fugir e você vai ficar... Ele vai trazer mais dinheiro. Exatamente. É exatamente o que está acontecendo nas igrejas de hoje. Muito obrigado, querido telespectador. Esta é a palavra da verdade e espero que se estás a passar por este problema, não perca esta oportunidade, escute o que esta verdade está a trazer para si, de modo que você venha a recuperar a sua vida o mais cedo possível, porque naquele dia pode chegar enquanto você não estiver preparado, aí você pode se perder. Pastor Maia, prossiga. A mesma questão que a passagem bíblica, onde Jesus diz que se alguém quer vir após a mim, siga. Aliás, renuncie e siga. Sim, no livro de Isaías, capítulo 1, a partir do 15, até 18, Deus fala ao profeta Isaías. Fala para esse povo se arrepender, se lavar. Nem os seus pecados eram vermelhos, eu vou transformar em Aná. Significa, o povo tem chance de se arrepender, de se renunciar, mas no meio insiste urso, que são pastores. O povo se arrepende, o povo se renuncia, se converte na igreja para ser salvo, mas os próprios pastores que fazem suas igrejas para ser diferente, ou seja, quando ele vai à procura de uma verdade. Só que em contrapartida ele encontra outra verdade, ou seja, ele vai à procura da verdadeira palavra de Deus, vai ao encontro de ser salvo, ao encontro de se arrepender dos seus pecados, para poder viver uma verdade. Chega ao contrário, quando vai encontrar outra realidade, pois não? No livro de Mateus, capítulo 25, 46, a Bíblia fala: irão eles no inferno e os justos para o paraíso. Significa, os pastores de hoje, a partir de eu que sou pastor, e outros que são pastores, eles falam mal, reúnem o povo, em vez de falar a verdade, ensinar a verdade, falam mal daquela igreja mesmo. Materializa o povo. Então, essa questão de que o povo queria se arrepender, o povo volta atrás, porque quando ele quer ir ouvir a palavra, não vai ouvir a palavra, vai ouvir escândalo. Um pastor falar mal do outro pastor. Primeiro, o povo de hoje, aqui, através dos pastores falarem mal dos outros pastores, o povo de hoje, não quer a salvação, o povo desse centro tem de 2023 para lá, não quer a salvação, quer mudar, porque existe um pastor que estava sentindo fome, como eu que estou sentindo fome na minha casa, não sou pastor, eu era um presidente de jovens de uma igreja de Século. Um dia eu cometi €1 na igreja, namorei com um crente, o pastor me viu com um amigo e quis me ensinar, quis me aconselhar. Já eu vou sacar, vou fundar minha igreja a partir de hoje, sou pastor, vou buscar na Xianá, minha igreja vai começar a participar de 2.000 crentes no culto, 1.000 crentes no Santo Crente. Lá eu não prego a verdade, vou falar acerca do amado cheio de dinheiro. Vou perguntar atrás de água, seus problemas, você que sonha mais, você que necessita dizer, ora isso. Mas nós, eu não ensino a verdade para aquele povo que está ali, aquele povo que eu estou a chamar de coloca, pelo menos aquele povo ser salvo. Não, está a levar ao inferno, aquele povo está a ver sobre os milagres. E Jesus falou para os seus discípulos: não é milagre que vai levar ao paraíso, só deve ser declarado enquanto o seu nome está escrito no livro da vida. Então, o que leva com que hoje o povo se arrepender, se renunciar, mudar, abandonar o pecado e continuar a qualquer que ele vivia é através dos pastores. Porque pastores de hoje, através de fazer igreja como empresa, está a desviar o povo de Deus, está a maltratar aquele povo, não está a ensinar a verdade para aquela renúncia ali, houver fruto. Então, como o pastor fala, mas eu sou pastor, vou parar, meu Deus, meu Pai, vou orar, até demônios manifestar homens caídos ali, mais tarde, depois que aqueles homens caíram, vou meter 5 mil, vai sair aquele dinheiro, amanhã vai viver um tifone e vou falar mais de que tem que ver aquele pastor.
entrevistar o dono, entrevistar o dono com João de Deus, eu sou de Deus, o povo até que disser nunca vai abandonar. Sim, então os próprios pastores ensinam o povo a piorar o cometer o pecado. Eu penso que quando falou evangelista a questão do jovem, quando Jesus diz como é que ele diz o que eu posso fazer para entrar para o reino do céu? Ele disse que faça isto, ele disse que todos esses mandamentos eu venho fazendo desde a minha infância. Mas uma questão ele disse, vende tudo o que tens, não é? E distribua a sua riqueza para quem? Os pobres. Aquilo foi um processo de Jesus pecado, iniquidade, transgressão e outras coisas que impedem que o homem se encontre com Deus. É assim, Exato. o problema é que, se nós formos trabalhar, Jesus Cristo conhece os corações das pessoas. Conhece, claro. Então, eu não sou casado. Exato. Não sou casado e tenho uma mãe. O que acontece? E Deus sabe que esta pessoa não é fingida, mostra tudo para mostrar a sua nova que a pessoa está guiada. Só que existe alguma coisa, só por causa de ter 3 empregos, não vai fazer com que fique, quer dizer, de perto, sentir aquilo ali, quer dizer, as dificuldades da sua parceira. Então, o que está acontecendo? Este jogo aqui, ele fazia tudo, mas as riquezas dele, ele estava a impedir para entrar no céu. No sentido é o quê? Ele só ouvia aqueles pecados vulgares, não prostituir, não sei o que mais, mas ele idolatrava as riquezas deles. Esses cristãos atuais, que quando vamos nas suas casas, oração é 5 minutos, mas vamos lá nas redes sociais, no Facebook são 5 horas, no WhatsApp não digo. Então, o que vai acontecer? Porque eu encontrasse cristão, vou dizer que vender só o telefone. Porque se ele vender o telefone dele, vai ter tempo de ler Bíblia, vai ter tempo de ler, de orar, vai ter tempo de evangelizar. Exatamente. Agora, tem um ponto que falou aqui o pastor aqui, sobre o assunto de bruxaria dentro da igreja. É um caso que eu não queria muito falar, mas como o pastor aqui tocou, eu vou falar e vou direto ao assunto. Muitas igrejas, 90% das igrejas vão no inferno. No inferno por quê? Porque existem vários profetas que se intitulam serem profetas que chamam os seus clientes e começam a enganar. Então um profeta aí, espero que também não seja da mesma denominação, mas eu gosto aqui a falar o nome. Então um profeta de nome, o Prophet Peter. O que está acontecendo? Ele veio, diz que Deus... Ele é moçambicano e vive cá na cidade de Nampula. Então o que está acontecendo? O Prophet Peter disse que Deus tinha lhe revelado para dormir com a irmã. Ele foi para lá, disse que irmã, Deus me revelou para você dormir comigo. E logo dormiu com ela, prostituiu e engravidou. Quando ele engravidou, era a mais velha. Foi para a mais nova, também ele engravidou. Só que um dia saiu e foi para a beira. E lá na beira, para Deus mostrar que existem falsos profetas ao nosso redor, lá na beira foi encontrado na beira e apareceu no jornal, nas redes sociais, Prophet Peter encontrado no brandeiro na beira. Então, apareceu nas notícias. E não só um caso recente que aconteceu em 2000 foi em janeiro, 2022. O que está acontecendo? Ele tinha saído para uma conferência mundial dos pastores. Exatamente. Foi até na África do Sul e sabe, por causa de ser lá homem de Deus, lá começou num hotel, ele começou lá a gemer. Até veio um pastor brasileiro que vai lá tomar banho, desce e pode atenuar essa questão. Logo fora na sala de conferência, onde cada pastor tinha a oportunidade de se apresentar, de ensaio, de igreja. Então ele foi dado um espaço para se apresentar, mas desde o primeiro dia que ele a gemer, a tremer, abençoado o homem, ele passou ali, só segurou aquele púlpito, começou a ler a gemer, de repente caiu. Enquanto caiu, os pastores vieram começaram a expulsar demônio. E o demônio começou a falar dentro daquele profeta, dizendo que esse nos procurou, ele fez um pacto conosco. A razão pela qual o que acontece lá na igreja dele, somos dois demônios. Existe demônio que profecia
Então, concretiza. Sim, concretiza a profecia. Então, o que acontece? Se nós formos a olhar ali, ele quando saiu da África do Sul, as mamães ali estenderam a plana negativa. Eu, como não sou viciado nas redes sociais, eu até vejo ali, fulano pinta Antônio, fulano pinta. Eu procurei saber quando ele disse, por quê? Diz que não, é para dar honra ao nosso profeta. Eu digo que a Bíblia diz, não dá honra a um homem, dá honra a Deus. Deus vai te cobrar você e o teu profeta. Porque a iniciativa não é desse crente, é desse tal indivíduo. Que diz que deve colocar o nome até uma jovem quase ser expulsa na cadeira porque queria alterar o nome bem dela, vir ali, fulano de xixi, fulano pita, a não sei o que mais. O pai diz não, sua igreja, o problema é sério. Então, esse assunto de profecias é exatamente o que manter esse de bruxaria dentro da igreja. Estar muitas pessoas para me falar. E muitas igrejas vivem na base disso. Muitas igrejas. Eu já conheço várias igrejas e muitos profetas vão surgir. Temos aqui agora que se levantou lá em meu profeta bêbado. Também vai fazer isso. Também para as pessoas. Mas isso, eu não sei, talvez estamos dentro do tema, querido telespectador, estamos a falar ainda da renúncia, mas em volta deste tema estão surgindo várias questões que são importantes para nós ainda mais discutirmos, de maneira que nós possamos entender como é que nós podemos fazer uma renúncia. Porque se nós olharmos as questões que estão, que o evangelista nasce do pastor Maia, são questões muito importantes que dá para nós ouvirmos e fazermos uma renúncia total. Estamos nos finais dos tempos. Eu ainda agora, no bairro onde eu vivo, eu estou acompanhando, eu espero que um dia o convívio religioso esteja lá, para exatamente viver perto daquele profeta. Ele surgiu, eu venho de casa, vou para também a casa do Senhor, eu também tenho uma congregação onde eu estou a adorar a esse Deus. Eu espero que não esteja dentro do que o evangelista está dizendo agora. Então, de repente eu encontro um homem que está ali de túnica, quase desta cor da minha casa. Então, ele levantou as suas mãos para cima e, só que de repente quando eu volto do culto já para a casa, eu encontro-me com uma mãe e a outra perguntou-lhe onde é que estava a sair de sol. E eu venho dali, tinha levado esta comida e fui dar ao profeta. Não ouviu a presença do profeta aqui. Então eu fiquei um pouco entusiasmado. O profeta logo me veio na consciência de é aquele detalhe que eu encontrei de manhã quando estava daquelas túnicas a fazer aquelas orações normais. Então, e até hoje estamos a presenciar, quase quando estamos a passar, ele se veste com uma túnica a partir daqui para lá, branca, e todos os crentes quase parecem, eu não sei, diria que parecem anjos, mas anjos não são. Praticamente podemos falar da questão mesmo de alguns filmes evangélicos onde sai um espírito imundo, neste caso demônio, e que se veste daquelas coisas a partir daqui para diante. Então, é uma questão mesmo muito importante que dá para nós entendermos e fazermos uma renúncia de modo que possamos viver na verdadeira palavra de Deus, no verdadeiro evangelho e no verdadeiro Deus, de maneira que nós tenhamos esta oportunidade para nos encontrarmos com Ele. Muito obrigado. A outra questão importante é quais são os efeitos. Falamos da renúncia, o que é, e desenvolvemos sobre a renúncia. Então, quais são os efeitos mesmo de uma renúncia? Primeiro, falar dos efeitos, nesse caso, já foi de resultados. Sim, resultados, impactos no sentido assim, quando alguém, os impactos, os efeitos quando alguém faz uma renúncia e os impactos quando alguém não faz uma renúncia. Porque eu penso que o impacto deve ser único, quer dizer, tanto ele quando faz a renúncia e quando ele não faz a renúncia. Exatamente. Primeiro, quando você faz uma renúncia para Cristo, exato, tem um bom resultado, tem um bom efeito. Exato. No sentido do que primeiro, você já não fica carregado com a sua consciência que são pecadores. Ok? Esta é a primeira vantagem. A primeira vantagem. Segunda coisa é porque você se renunciou aos seus pecados e aceitou o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador da sua vida. Exatamente. E Ele te dá paz. Ok. Assim como você, quando noticia
sonhava a voar, a comer carne, não sei o que. O Senhor Jesus Cristo te renova aquilo ali, porque já você é uma nova criatura. É uma das vantagens. Segunda coisa, se você era mentiroso, as pessoas não te confiavam no bairro. E já agora você será uma pessoa realista. E as pessoas vão começar a ver que na verdade esse já renunciou ao pecado. Na verdade esse é o verdadeiro cristão. Então, esses são os resultados de uma pessoa que já se converteu. Agora, e cabe, como eu estava a dizer aqui o pastor Mariaia, não sei se vai dizer. Então, cabe então a igreja onde ele vai. Porque existe igreja, sabe, hoje em dia, até prefiro não tocar esta parte. Então, mas isso vai precisar de uma igreja boa e que vai dar acompanhamento no sentido de manter a sua renúncia. Os resultados são esses. E para aquele que não faz a renúncia, passou o resultado de... O resultado, obviamente, é que vai continuar ainda a sonhar a comer carne, vai continuar ainda a jogar futebol, vai continuar ainda a beber sangue, porque essa é a obra de Satanás. Satanás, o que ele faz? Você está aí, ele está a ter provas de que esta pessoa me pertence. A razão pela qual o que acontece? Há pessoas que não nascem hoje por causa do que é por causa desse pacto. Tem maridos noturnos e esposas noturnas. E outra coisa, ainda você vai continuar ainda condenado. Se a pessoa continuar ainda condenado, o que vai acontecer? Não vai andar segura. Sempre quando anoitecer vai sentir medo. Então o pecado sempre estará a dar mais oportunidade. Porque quem comete um pecado, comete outro pecado. Então um pecado chama outro pecado. Então, e no final você será lançado mesmo no inferno. Não vai ter nenhuma confiança por parte do outro, porque sabe que você quer brincar com aquele não é mentiroso, é mentira. Quer dizer que passou da mentira, quer dizer, passou de ser mentiroso, agora é mentira. As pessoas olham você como mentira, não mentiroso, porque já você é o próprio pecado. Exato. Já o próprio pecador, ele é o próprio pecado. Sim. Vamos observar o previsto intervalo e quando voltamos para a questão, a mesma questão, o pastor vai poder também falar. Obrigado. Olá, meus amores, aqui é a vossa querida super e mega fofalani, a Elisa Punglani, apresentadora do teu programa Top MTV. Teu programa é esse que vem com muita animação, muita boa música e entretenimento acima de tudo. Você já sabe, de segunda a sexta-feira, pontualmente às 16 horas, vai acontecer, Quando for pontualmente 19 horas, estarei convosco vos trazendo o melhor de informação nacional e internacional. Fique atento a todas as informações do cotidiano da população de Nampula e da diáspora. Fique atento a nossas informações em todos os momentos. Olá, querido telespectador, como vocês já sabem, aqui a vossa apresentadora de eleição. O programa Só nas Manhãs que vai em direto a partir das 9 às 12 horas. Fique atento porque eu realmente estou a pipocar e vou continuar a pipocar a sua vida. Ora viva, saudações extensivas a todo o território, aqui Telo Ferreira, o apresentador de Alerta Nacional. A nossa missão é trazer as informações de atualidade. Você que é nosso internauta, sempre fica ligado a partir das 2 horas de segunda a sexta-feira. Fique sempre ligado, não te esqueças. Bom dia a todas as crianças. Eu sou Rábia Cardoso, apresentadora do programa Sim da Infância. Olá pessoal de casa, aqui de Vila Oeste, apresentador do programa Marcas da Vida. O programa que entra todos os domingos, quando for pontualmente 15 horas até sensivelmente 16 horas. Aqui na MTV MZ, fica ligado e estaremos aqui a trazer muitas informações e conhecimentos acima de tudo. Até lá! Olá gente boa, aqui é o vosso boy Bantry e aqui o grande homem aqui, vosso querido Sansão, e nós somos os homens do Só Alegria, aqueles homens que sempre te trazem muitas, mas muitas pauladas aí nas vossas casas. Não se esqueça de acessar o nosso canal MTVMZ, acessando a partir do Facebook, YouTube e Instagram. Porque com a MTVMZ, juntos fazemos melhor. Uma vez nós voltamos. Pastor Maia, a mesma questão. Sim. O resultado. Sim, o resultado da pessoa quando se renunciar. É aquilo que eu estava dizendo de renunciar, esse é arrepender, é deixar tudo. Deixar tudo. Deixar tudo.
Se a pessoa era prostituto, era aquilo de evangelistas. Sim, exatamente. Sim, Apocalipse 22, 11. Até 12 anos, a Bíblia fala que aquele que é santo continua a se santificar. Já se a pessoa se renunciar, torna-se santo. Vive na santidade. Paulo, quando Jesus usou, quando ele chamou do caminho do terrestre de Damasco, o povo não acreditou. Quando ele fez. Sim. Até quando foi revelado Ananias, no sonho discutiu com o próprio Senhor original, aquele ali do poço. É possível. Sim, mas através dos seus frutos, ali no meio, um dia, Ananias tinha que ir cumprir a missão. Então, quando a pessoa se arrepender, se renunciar, já é uma nova criatura. Começa a viver uma vida de Jesus. Começa a caminhar. Nem que os pastores, muitos, isso que o evangelista no ano passado, aquilo foi triste. Foi triste. Na cavalaria ali no Aximene tinha uma igreja que carregava 600 até 800 crentes. Um profeta chamado Melquisedeque. Como é o nome? O pastor. O profeta. Melquisedeque. Aquele, no ano passado, em setembro para outubro, estava orando para um crente, uma irmã. E manutenção ali mesmo profeta, que era a Europa. Começou a correr da igreja dele até da CFM. E foi triste. Foi a terra. Quando foi a terra, todo o povo, quando descobriu aquilo, fugiram fora das igrejas. Mas quando ele veio há um mês, ele já começa a prometer que de agora é mais do que daquela vez que eu vinha. Significa, existe povo que quer, quando ele se renunciar, vem pessoa para seguir em santo, ele converte ali enquanto vai no inferno. Então, é a primeira questão de renunciar. A pessoa quando se renuncia, o resultado. Mas o que leva com que o querente ir no inferno é através do próprio pastor. Até querendo saber que pastor é projeto, pastor é prostituto ou é prostituição, ainda continuar a andar naquele ministério. Então, já essa renúncia, não sei. Então, quando já esse crente se renunciar e ir numa igreja de Deus, esse crente torna-se santo, justo. Ser santo e justo. Exatamente. Uma questão muito importante para os nossos queridos telespectadores. Quando você faz uma renúncia, você torna a ser santo, justo, deixa de sonhar, deixa de comer carne, deixa tudo mais. Aquilo que também o evangelista Nelson estava a dizer e o pastor também está a dizer. Então, renuncie, negue-se a si mesmo e siga a Cristo para você tornar-se santo e justo. Prossiga, pastor. Sim. Então, eu estava dizendo que nessa renúncia aqui tem vários tipos de se renunciar. Insiste querendo sempre, eu sou pastor. Minha família vai me seguir por causa de eu ser pastor. Claro. Serão religiosos, não serão crentes. Se renunciaram. Esses estão na igreja. Então, essa renunciação, primeiro ponto, parte de casa daquela pessoa, onde ele vive. A partir com os filhos, a família toda. A família começa a ter problemas que nada, já mudou, era valente, era ciumento, praticamente insultava, já mudou. Então já a renúncia começa dentro de casa. De casa, na sala, na varanda, no pátio, nos vizinhos, na família, na igreja, e o Senhor pegará aquela renunciação. Então, se o crente não se renunciar, nem que ouvir a palavra, continuar a viver no pecado. No livro de Apocalipse 22:15, a Bíblia fala: serão lançados no inferno os feiticeiros, os mentirosos, os adúlteros, mentirosos. Então, essas pessoas são essas que vão ser dentro do inferno. Todo aquele que ama e praticamente. Em suma, aquele que não faz a renúncia completa. De maneira que ele esteja integrado dentro da presença de Deus. Porque muitos, o nosso amado evangelista estava dizendo que muitas das igrejas, mas eu vou mexer as igrejas porque as igrejas de Nampula, muitos não são de Deus.
Então, 90%. Até 97% da nação de Deus são falsas igrejas, com próprios seus pastores. Então, o que temos que fazer, nós primeiro, os pastores, na Buda não há união, há orgulho. Eu não quero entrar naquele ministério ali. Eu não quero visitar aquele ministério. Porque se você quer visitar aquele ministério, vão te ensinar que o pastor deixa de prostituir, porque você prostituir, não é só prostituir, uma mulher existe vários tipos de prostituição. Sim. Então, os pastores de hoje, muitos estão a prostituir, ainda tem pastor que tem medo de pregar, não pode usar saída. É normal você encontrar um padre que usou, eu chamo de maiuca. Saída, eu chamo de maiuca. Então, vamos usar saída. Pastor está no altar a pregar, ou sentado. Uma irmã vai sentar em cima de saída. Pastor, há de ver, não tem já de ver. Complicado. Sim, então esse pastor não vai pregar. Se existir um irmão que há de vir visitar e pregar, aquele pastor vai dizer que estava pregando aqui, porque tem medo de fugir daqueles que ele diz, já ele não comer em casa, nem jantar. Então, os crentes para se renunciar, primeiro teve, antes de ir se converter numa igreja, primeiro teve que ouvir a história daquele pastor. Sim, deve chegar a conhecer quando vive esse pastor, ouvir a história da sociedade. Se esse pastor, como que ele vive? Porque Jesus fala que você seja um sábio da terra, seja um adulto do mundo. Então, o pastor, onde vive, seja espírito. Então, aí o crente, a sua renunciação vai ser completa. Muito obrigado, mano pastor. Gostaria que prosseguisse com as últimas considerações. Estamos no fim do nosso programa. As últimas considerações são, eu quero convidar a todos os moçambicanos, primeiro, a todos os moçambicanos, camponeses, orgulhosos pastores. O programa não só você tem que fazer, estamos a ser assistidos até internacional. É triste o que está acontecendo em Angola. Tem uma vez que estava, eu quero um pouco falar da minha testemunha, né? Como eu estava numa igreja, eu nasci internacional, igreja Assembleia de Deus Internacional. Então, como minha família, minha descendência saiu lá, o fundador dessa igreja foi meu tio. Então, aqui quando eu comecei a ler a Bíblia, a minha volta foi 6 meses da formação na firma isso. A minha volta 2016. Então, 2016, quando eu voltei, quando comecei a ler a Bíblia, tinha de me arrepender, não posso seguir a fama do meu fundador. Deveria seguir o meu chamado. Então, eu estava numa igreja, o que estava acontecendo exatamente naquela igreja, eu penso que tem bastante se arrepender. Então, eu estou a convidar todos, povo internacional de Moçambique, Nampula, que venha se arrepender, se renunciar, se arrepender. Eu agora desconcordo que não existe profeta, porque eu me enganaram nessa igreja aí, disseram que vamos te consagrar como profeta. Me consagravam como profeta, mas quando me consagravam como Deus tem me usado na área de milagres, nessas áreas, mas eu não fundo muito nos sonhos de milagres. É normal passar 2 meses na igreja sem acontecer milagres, porque é o povo deve se arrepender, ser salvo. Quando o crente ser salvo, pode viver no milagre, porque não adianta ter um milagre quando se sente. Então, quando aquele pastor me consagraram como profeta, Deus enviou desgraça na minha casa até hoje, não tem diferença. Comecei a sofrer de não é. A igreja construída hoje, não estava construindo a igreja caiu, por causa daquele temor daquela pessoa que tinha me possuído. Então, eu entrei de oração, Senhor, aonde que eu caí me levantar, Deus me mostrou. Aquele homem que te consagrou, te possuiu de temor, tinha que jejuar 20 dias. Pastor, muito obrigado. Você quer pegar se for as últimas considerações e as licenças? Uma vez mais, quero agradecer pelo convite. E naturalmente prossigo o programa Convívio Religioso. Estamos a conviver a religião, isso é importante. E também quero deixar aqui um recado para o amado telespectador que está aí em nossa companhia, quer na Angola, Moçambique e no nível do mundo.
de que a melhor coisa é você se renunciar. Renuncie ao seu pecado e viva a palavra de Deus. Se você está numa igreja em que uma mulher permite usar calças, e a Bíblia em Deuteronômio 22:5 diz que não vestirá calça, então é melhor deixar. Não siga a moda daquela igreja, porque o tempo está mau. O Senhor Jesus Cristo está a voltar. Terremotos que aconteceram na Turquia no dia 6, ciclones previstos para Moçambique. Nós acompanhamos em notícias que Moçambique poderá ter atingido 10 ciclones até abril. A multiplicação do pecado, tudo isso indica a volta do Senhor Jesus Cristo. Prepare-se, deixa de prostituir, deixa de mentir, se arrependa dos seus pecados, o Senhor Jesus Cristo virá. E enquanto você vive, esta é a sua oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, Evangelista Inácio. E assim como nós terminamos mais uma edição do programa Convite Religioso, com a promessa de voltar mais um dia como este. Muito obrigado.